Se alguém te prometeu ganhar 10% ao mês, garantido, sem risco, respira fundo e não clica em enviar Pix ainda. A cada ano, milhares de pessoas no Brasil perdem tudo em algo com um nome bonito de investimento, que no fundo é só um Ponzi Scheme bem maquiado. Eu sou o Paulo, e aqui no canal a gente disseca golpes, esquemas Ponzi e crimes financeiros em formato de mini documentário, misturando true crime com educação financeira prática. Se você já pesquisou no Google algo como Ponzi Schemes and Financial Crimes, e só encontrou explicação confusa, fica aqui comigo porque hoje é o guia essencial para você nunca mais cair nessa. Aproveita e já se inscreve no canal porque essa é a parte 13 de uma série. Antes deste vídeo rolou 5 erros fatais que levam a um Ponzi Scheme, urgente, e ainda vem muita coisa pesada pela frente. Essa é a parte 13 de uma série. Antes deste vídeo rolou 5 erros fatais que levam a um Ponzi Scheme, e ainda vem muita coisa pesada pela frente. Imagina a cena, você apertado de grana, dívida no cartão, boleto atrasado e aparece aquele amigo falando de um investimento que está mudando a vida de todo mundo. É exatamente nesse momento de desespero ou ganância que o esquema Ponzi te pega. E o pior, quem cai não é burro, é humano, igual você. Hoje eu vou te mostrar o que é um esquema Ponzi na prática, como ele funciona por dentro e, principalmente, como descobrir em poucos minutos se esse investimento dos sonhos é um golpe. Mas antes de eu te entregar o passo a passo dos cliques, você precisa entender que tipo de monstro a gente está enfrentando. Um Ponzi Scheme, ou esquema Ponzi, é um golpe. Mas antes de eu te entregar o passo a passo dos cliques, você precisa entender que tipo de monstro a gente está enfrentando. Um Ponzi Scheme, ou esquema Ponzi, é um tipo de fraude de investimento em que o lucro que os primeiros recebem não vem de um negócio real, vem do dinheiro dos novos que estão entrando. No investimento legítimo, o seu dinheiro vai para uma atividade que gera valor, empresa, imóvel, projeto, juros de verdade no mercado financeiro. O retorno vem do que essa atividade produz. No esquema Ponzi, não existe atividade suficiente para bancar aquilo que foi prometido. O organizador só vai redistribuindo o dinheiro que entra até a conta não fechar mais. E aqui já entra o primeiro alerta. Se alguém promete retorno alto, fixo e sem risco, de cara você está muito mais perto de um crime do que de um investimento sério. Mas espera, de onde veio esse nome Ponzi e por que até hoje a gente ainda cai no mesmo truque de quase 100 anos atrás? Isso só aconteceu por causa de um investimento sério. Mas espera, de onde veio esse nome Ponzi e por que até hoje a gente ainda cai no mesmo truque de quase 100 anos atrás? Esse sobrenome vem de uma pessoa real, Charles Ponzi, um italiano que enganou milhares de pessoas nos Estados Unidos no começo dos anos 1920. Ele dizia ter descoberto uma forma genial de ganhar dinheiro com cupons postais internacionais. Prometia cerca de 50% de lucro em 45 dias ou 100% em 90 dias, numa época em que banco sério pagava uma mixaria. O que ele fazia de verdade? Pegava o dinheiro dos novos investidores e usava para pagar os antigos, criando a ilusão de que o negócio funcionava perfeitamente. Quando começaram a sacar demais e a imprensa e as autoridades foram atrás, o esquema colapsou. Ponzi foi preso e deportado e uma multidão ficou no zero absoluto. A história é tão absurda que parece roteiro de true crime, e é justamente por isso que no próximo vídeo da série a gente vai fazer a história sombria de Charles Ponzi, documentário, só focado na vida e na mente desse cara. Só que, por mais antiga que essa história seja, hoje existem versões muito maiores e mais sofisticadas do mesmo golpe, Na vida e na mente desse cara. Só que, por mais antiga que essa história seja, hoje existem versões muito maiores e mais sofisticadas do mesmo golpe. Décadas depois de Ponzi, um outro nome ficou famoso, Bernie Madoff. Ele comandou um dos maiores esquemas Ponzi da história, estimado em mais de 60 bilhões de dólares em ativos falsos, enganando gente do mundo inteiro por anos até ser desmascarado em 2008. E agora, na era digital, a gente vê versões modernas usando plataformas de investimento falsas, promessas com cripto, robôs de negociação milagrosos,
consórcios mágicos e clubes de investimentos secretos. Por trás de todos esses formatos diferentes, a estrutura é praticamente a mesma. A pergunta é: onde exatamente o seu dinheiro entra, circula e some dentro dessa máquina? Embora esses formatos se inteirem de cada terça, a estrutura é praticamente a mesma. A pergunta é: onde exatamente o seu dinheiro entra, circula e some dentro dessa máquina? Vamos abrir esse corpo do crime. Primeiro vem a promessa irreal, ganhos fixos, muito acima do mercado, quase sempre acompanhados da frase sem risco ou garantido, às vezes com uma pitada de cripto para parecer moderno. Depois, eles criam uma história bonita e complexa demais para ser checada. Falam em arbitragem internacional, algoritmos secretos, conexões com bancos no exterior, operações exclusivas que só os iniciados entendem, cheio de jargão de finance para te intimidar. Em seguida, o golpe fica ainda mais convincente porque no começo ele costuma pagar direitinho. Você coloca 1.000 e em poucas semanas vira 1.300. Você fica animado, faz print, mostra para a família, posta em grupo de WhatsApp, grava depoimento feliz. É aí que começa a armadilha mais perigosa. Depois que você já recebeu alguma coisa, entra a fase de expansão. Eles começam a te incentivar a trazer mais gente, oferecendo bônus por indicação, níveis de comissão, prêmios, viagens, carro, tudo baseado no número de pessoas que você recruta para o projeto. A essa altura, o dinheiro novo que entra não serve para investir em nada real. Serve basicamente para pagar os lucros prometidos aos que chegaram antes e para encher o bolso dos organizadores lá no topo da pirâmide. Até que um dia, o fluxo de gente nova diminui. Ou muita gente tenta sacar ao mesmo tempo. Aí começam as desculpas. Tivemos um ataque hacker, a corretora bloqueou nossas operações, a CVM perseguiu a empresa, o Banco Central travou as contas, sempre jogando a culpa em um terceiro. Restringem saques, criam fila, passam a pagar em cripto obscura sem liquidez, somem das redes e o esquema simplesmente desaba. Agora me diz, como é que você quebra essa magia, esse encanto do discurso em apenas 5 minutos na tela do seu celular, antes de mandar o dinheiro? Agora me diz, como é que você quebra essa magia, esse encanto do discurso em apenas 5 minutos na tela do seu celular antes de mandar o dinheiro? Vamos para o seu kit de sobrevivência em poucos cliques. Antes de fazer qualquer Pix, abre o Google e digita o nome da empresa ou do gestor junto com palavras como golpe, reclamação, fraude, pirâmide. Em questão de segundos, você pode cair em reportagens da imprensa, decisões da justiça, processos do Ministério Público, reclamações no Reclame Aqui, vídeos de gente denunciando. Já teve caso de plataforma de investimento que, com 30 segundos de busca, mostrava notícia de operação policial, processo na CVM e ainda assim tinha gente colocando o salário inteiro ali, sem pesquisar nada. Agora, presta atenção. Se uma simples busca já levanta tanta fumaça, você não precisa ver o incêndio de perto para saber que é perigoso. E tem mais um passo que quase ninguém faz, mas que é crucial. O segundo clique é nos órgãos oficiais. No Brasil, se alguém está te oferecendo investimento com promessa de retorno, deveria estar na mira de órgãos como a CVM, o Banco Central, a SUSEP, dependendo do tipo de produto. Entra no site da CVM, procura a área Alerta ao Investidor. Eles têm uma lista de empresas e pessoas não autorizadas que já foram flagradas atuando irregularmente. Se a empresa diz que faz gestão de carteira, vende contratos de investimento coletivo, oferece renda fixa milagrosa e não aparece em nenhum cadastro sério, a bandeira vermelha sobe forte. Depois, dá para ir além, checar CNPJ no site da Receita, ver se o endereço existe mesmo, pesquisar o nome dos donos no LinkedIn e no próprio Google. Quando você encontra o mesmo fundador envolvido em 3, 4 empresas diferentes, todas com histórico de problemas ou reclamações, precisa acender todas as luzes de alerta. Só que mesmo quando está registrado, se a promessa for agressiva demais, continua suspeito. É aqui que entra a análise da promessa em si.
Nenhum investimento sério garante retorno alto e fixo, principalmente em prazo curto. O mercado oscila, juros mudam, ativos sobem e caem. Aquela fala de 2% ao dia, 10% ao mês garantido, renda fixa de 5% ao mês em cripto, contraria a lógica básica de risco e retorno. Quanto mais alto possível o ganho, maior deveria ser o risco e, principalmente, nunca 100% garantido. Outra coisa, se você pergunta como vocês ganham dinheiro exatamente e a resposta vem com um monte de termos complicados, metáforas vagas e nenhuma explicação simples que faça sentido para um adulto médio, melhor segurar o cartão. Você não precisa provar para o golpista que entendeu, é ele que teria que traduzir o negócio dele para você. Repara como, sem perceber, a gente acabou de responder na prática aquilo que muita gente digita. Ponzi Schemes and Financial Crimes, QES, não é uma pergunta teórica, é literalmente a diferença entre proteger ou não o seu próprio bolso. Mas espera, e se você já colocou o dinheiro lá dentro ou tem alguém próximo envolvido até o pescoço? Se você já entrou em algo que agora parece um esquema Ponzi, o primeiro passo é sair da negação. Alguns sinais de que a coisa já está em fase final. Você começa a ter dificuldade de sacar, precisa abrir chamado, implorar em grupo de Telegram, o prazo de pagamento vai aumentando, eles empurram novos planos em vez de liberar seu saldo, ou dizem que para sacar, você precisa primeiro indicar mais gente. Muitas vezes criam um ambiente de culto, com lives motivacionais, líderes dizendo que quem fala mal é hater, que a imprensa quer destruir o sonho e que você tem que ter fé no projeto. Nesse ponto, a prioridade não é mais recuperar tudo, é estancar o sangramento, parar de colocar dinheiro novo, parar de convidar outras pessoas e tentar sacar o máximo que conseguir, o quanto antes. Ao mesmo tempo, você precisa guardar provas, prints da plataforma, conversas com quem te ofereceu, contratos, comprovantes de depósito. Reconhecer que isso é crime, não só azar no investimento, é fundamental. Registrar boletim de ocorrência, acionar a Polícia Civil, informar a CVM ou o órgão regulador do seu país, avisar Procon quando cabível. Tudo isso ajuda a documentar o caso e, às vezes, a paralisar o golpe antes que mais gente entre. É verdade que na maioria dos grandes esquemas Ponzi, quem está na base da pirâmide recupera pouco ou nada, porque o dinheiro já foi desviado, gasto ou escondido. Mas denunciar é importante para dar base jurídica a processos coletivos, ações do Ministério Público e investigações mais profundas. E tem também um lado emocional. Muita gente sente vergonha de ter caído, esconde da família, e isso só facilita que o ciclo continue se repetindo. O objetivo deste canal é justamente usar cada história de fraude como matéria-prima para a educação financeira, para que a dor de quem já perdeu sirva de proteção para quem ainda vai decidir onde investir. Lá no começo, eu falei de alguém que perdeu R$200 mil em um investimento que parecia perfeito. Esse tipo de caso existe aos montes. Pessoas que venderam carro, pegaram empréstimo, anteciparam rescisão de trabalho para entrar em algo que parecia a chance de mudar de vida. A parte mais cruel é descobrir depois que o dinheiro nunca rendeu de verdade. Ele só circulou entre contas de vítimas diferentes e foi parar, em boa parte, no bolso de quem criou o esquema. Ninguém multiplicou riqueza, só houve transferência de quem entrou por último para quem saiu antes. Em qualquer esquema Ponzi, alguém sempre paga a festa, e é quase sempre quem está na base da pirâmide, acreditando até o fim que aquilo é um investimento legítimo. Saber disso não é para te deixar paranoico, é para te dar poder. Hoje você já está alguns passos à frente da maioria, simplesmente porque entende como esse tipo de crime funciona. Se fosse para condensar tudo o que a gente conversou, dá para dizer assim: um Ponzi Scheme é uma fraude de investimento em que os rendimentos dos antigos vêm do dinheiro dos novos, sem atividades reais suficientes para sustentar as promessas. Ele se disfarça de oportunidade incrível usando 3 ingredientes principais: promessa de retorno alto e garantido, discurso complicado que ninguém entende direito e pressão para você colocar mais dinheiro e trazer mais gente. Do seu lado, o antídoto cabe quase inteiro na sua mão. Antes de mandar R$1 para qualquer investimento, pesquisar o nome no Google.
checar órgãos oficiais como CVM e Banco Central e analisar friamente se a promessa faz sentido e fugir de qualquer coisa que seja boa demais para ser verdade. Desconfiar primeiro, pesquisar depois e investir por último deveria virar hábito na sua vida financeira. Se esse vídeo te ajudou a ligar algum alerta, se impediu você de cair no esquema Ponzi ou te deu clareza para conversar com alguém da família, se inscreve aqui no canal e deixa o like, porque isso mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo de educação financeira e true crime precisa chegar em mais gente. Compartilha com aquele amigo que vive te chamando para um negócio do século, ou com o parente que anda empolgado demais com promessas de renda fixa em cripto pagando 5% ao mês. E se você chegou aqui sem ter visto o anterior, volta no 5 erros fatais que levam a um Ponzi Scheme para entender o lado psicológico que deixa a gente vulnerável a esses golpes. No próximo vídeo, a história sombria de Charles Ponzi, documentário, a gente vai entrar fundo na vida do homem que deu nome a tudo isso para você enxergar como esses criminosos pensam e nunca mais se deixar encantar por um deles. Me conta nos comentários se você já desconfiou de algum investimento e, quem sabe, a sua história vira o próximo caso que a gente vai investigar aqui.